Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. O senador Márcio Bittar apresentou uma PEC para anistiar presos do 8 de janeiro e que essa anistia também pode alcançar, inclusive, o Bolsonaro, tá? Então vamos entender um pouco aqui isso aqui. O Márcio Bittar escreveu o seguinte: o título só, o senador apresenta PEC, pode anistiar presos do 8 de janeiro que pode alcançar Bolsonaro. Essa matéria foi divulgada na revista Oeste e se trata do seguinte: o que aconteceu hoje? Os presos do 8 de janeiro estão sob custódia da justiça e aí aconteceu uma coisa estranha para o direito brasileiro. Eles não têm foro privilegiado. Ou seja, em momento algum, esses presos do 8 de janeiro poderiam estar sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma aberração jurídica que aconteceu. E aí, nós temos o Tratado de Haia, que diz que todas essas pessoas têm direito ao duplo grau de jurisdição, ao recurso, e nesse caso elas sequer tiveram esse direito. Então, os caminhos aqui, recorrer a instâncias internacionais, e está sendo feito. A chance disso lograr êxito é mínima, tá? É mínima. Pelo menos no status quo que a gente está analisando, a ONU hoje nunca compraria uma briga com a esquerda no Brasil ou com o judiciário brasileiro. Então, a chance de acontecer é mínima. E aí tem uma hipótese, uma possibilidade. Qual seria a possibilidade? Uma anistia. O que é uma anistia? É uma lei que perdoa crimes, ou seja, eu vou te anistiar. É por isso que os esquerdistas gritam sem anistia, ou seja, não perdoem. Por quê? Porque criminosos da esquerda que assaltavam banco e que faziam arruaças foram anistiados. Teve a lei da anistia que perdoou muitas dessas pessoas. E aí, porque estavam lutando contra a ditadura. E aí, no caso aqui, não querem que se dê a anistia para os presos do 8 de janeiro. O Márcio Bittar, ao apresentar esse projeto, alcança tanto o Bolsonaro quanto esses presos. É o mais plausível de acontecer nesse momento, porque o Congresso também não está tão feliz com o STF. A militância esquerdista mesmo não passa de 100 e poucos deputados. O restante ou é a turma do Centrão, que também não é de esquerda. É onde o vento levar, mas não são esquerda, é o Centrão. E aí nós temos a oposição, que é de direita. O Centrão e a oposição votariam isso aqui fácil, tá? Votariam fácil. Sabem que tem milhares de bolsonaristas e que isso aí seria um ponto positivo, daria votos. E eu conheço muito deputado do Centrão que assinaria isso fácil. Então, e senadores também do Centrão, se correr atrás e não ficar só fazendo postagem em rede social, for atrás, pegar assinatura, porque eu sei muito bem como funciona a Câmara dos Deputados, eu sei muito bem. Não adianta apresentar projeto, esperar que isso vai andar se você não vai, conversa, bate perna, pede assinatura de um, assinatura do outro, a coisa não anda. Então, eu sei que a oposição não está fazendo seu trabalho 100%, não. Eu sei como funciona aquilo ali. Mas se eles corressem atrás das assinaturas, aí sim poderia dar resultado. É a única forma? É. Só que aí tem um detalhe. Tem, de novo, o STF. Eu vou lembrar para vocês o caso do Daniel Silveira. Vocês lembram dessa matéria aqui? A matéria do Conjur. O Supremo Tribunal Federal confirmou a anulação de graça concedida por Bolsonaro a Daniel Silveira. O que aconteceu? Daniel Silveira, deputado polêmico, fez vídeos e falas contra o STF e, em função disso, se tornou um dos maiores criminosos do Brasil. Só que ele estava sob o manto, assim como deputados e senadores estão, da liberdade de expressão. Ou melhor, o manto da imunidade parlamentar. Perdão, o manto da imunidade parlamentar, artigo 50 da Constituição. E aí o grande problema aqui é quem poderia dar uma imunidade, uma anistia aqui, uma graça, um indulto aqui para o Daniel Silveira? O Bolsonaro, o presidente da República. Então Daniel Silveira veio, falou besteira e
foi punido pelas besteiras que falou. Foi condenado, perdeu o mandato. E aí, na época, eu tive um podcast com o Luiz Miranda, e eu não me lembro se foi com o Vicentinho, que é do PT, tá? Acho que foi o Vicentinho mesmo. Na época nós tivemos uma live, um podcast. E nesse podcast ele falou o seguinte, olha, hora que a gente está conseguindo aparar as arestas, como o STF, hora que a coisa está começando a funcionar bem com o governo Bolsonaro e o STF, que a coisa está começando a amenizar, vem o Daniel Silveira e solta uma bomba dessa. Todo mundo largou a mão do Daniel Silveira. E foi o que aconteceu. Todo mundo largou a mão do Daniel Silveira. Deixou ele ir pro buraco. Aí não teve bolsonarista, não teve os deputados bolsonaristas. Deixou ele ir pro buraco. Deixou ele perder o mandato, deixou acontecer tudo com ele. Abandonaram ele, o Daniel Silveira. Só que isso teve reflexo. E aí o que acontece agora é o Daniel Silveira conseguiu a graça do Bolsonaro, o indulto do Bolsonaro, o STF veio e falou, olha, não vou aceitar. Mas peraí, tá na Constituição, é um direito único e exclusivo do presidente por questões políticas. É política. O STF falou, não. Eu vou falar agora que tem que ter questão jurídica, não é só política mais. O STF mudou a Constituição e derrubou o indulto e a graça do presidente, o Daniel Silveira. Você tem noção do poder que o STF tem? E aí, se a lei de anistia do Bittar for aprovada, será que o STF não vai fazer a mesma coisa? Aí nós temos duas correntes, duas linhas de entendimento. A primeira é, sim, o STF pode fazer. E por que o STF vai fazer? Porque ele já deu um entendimento anterior que o critério tem que ser algum critério pró-sociedade e não por interesses políticos pessoais. Ou seja, o Bolsonaro quis dar o indulto para o Daniel Silveira por interesse político pessoal, porque era da mesma linha ideológica, mesma linha identitária da direita, do mesmo partido. Então, por isso, o Bolsonaro quis dar. Então, essa é a linha de entendimento, que o STF pode fazer isso. Tá. E a segunda, o STF não vai fazer. Se acontecer dessa lei de anistia for aprovado, o STF não vai fazer, porque aí o momento já é diferente. Aí tem que ser uma ação de inconstitucionalidade, porque a anistia é lei. Indulto, graça do presidente, é decreto. A anistia é lei. Aí tem que ter uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei. Só que uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei não enfrenta um cara enfraquecido. O Bolsonaro estava enfraquecido, não pense que não. O Alexandre de Moraes, ao instaurar o inquérito das fake news, ele sentou com o Exército e o Exército falou, vai fundo. Ó, com esse inquérito nós vamos enfraquecer o Bolsonaro e aí o Bolsonaro vai ficar fraco e aí a gente pega ele. Foi o que o Alexandre de Moraes conversou com os comandantes do Exército ainda na gestão Bolsonaro, ainda 2021. E aí o Exército pode derrubar. Eu tô com vocês. E o que aconteceu? Bolsonaro se enfraqueceu, o STF se fortaleceu e o Bolsonaro caiu. E o indulto caiu. A grande questão é, e o Congresso? O Congresso tá fraco? Tá. Tá começando a entrar nos embates com o STF? Tá. Começou a assustar o STF? Começou. Aquela aprovação daquela PEC que limitou os poderes do STF deu reações que mostram preocupação do STF. Será que o STF bateria de frente contra uma lei do Senado de anistia? E aí quem vai me responder é você. Você acha que sim ou acha que não? Porque uma coisa é enfrentar o Bolsonaro. A mídia é contra o Bolsonaro, o sistema inteiro contra o Bolsonaro. Outra coisa é enfrentar o Congresso. O Congresso é o sistema. E aí, se aprovar, vem com o Centrão junto. E se vier com o Centrão junto, o STF teria que desrespeitar o Congresso todinho. Me fala aí. Vamos falar de outra matéria. O Paulo Martins, que é deputado, fez uma publicação dessa cena aqui. E aí, um caminhão teve um acidente fatal. Pessoas perderam a vida batendo de frente ali. E aí a população que estava na rodovia, o povo parou para saquear o caminhão. É o que coloca aqui o Paulo Martins, escreveu o seguinte, ó. Grupo saqueia caminhão após acidente fatal em rodovia de São Paulo. A matéria que foi publicada foi no Metrópolis, e aí você vê, ó,
o povo saqueando aí o caminhão que tinha produtos e o povo levando o caminhão. Todo mundo está vendo o povo sem camisa, porque tirou as camisas para tampar o rosto para saquear. Não é uma arrastão, não é nada nesse sentido. É o povo que estava nas rodovias. A Polícia Federal chegou, tentou apaziguar, mas o pessoal saqueou tudo. Você vê que tem gente aí, socorristas. Por que eu quis colocar isso aqui para você? Cada político que entra lá dentro é reflexo do seu voto e é reflexo da população. Cada político, a Polícia Rodoviária Federal chegou, mandou todo mundo parar, todo mundo arregou ali, ó, depois que a Polícia Federal chegou, e aí o povo saiu. E gente, cidadão que estava ali na rua, né, e resolveu parar para saquear. O reflexo disso tudo aqui que eu quero dizer para você é: cada político é reflexo da sociedade. Hoje, Lula é o presidente porque a sociedade escolheu o Lula. E aí eu vejo muita gente, me desculpa, tá? Agora eu vou levar pancada. Ah, mas é isso aí, teve coisa na urna, foi só coisa na urna. Ah, mas isso aí teve tal, mas não sei o quê. Meu amigo, o ciclo que você vive talvez seja de pessoas boas. Então por isso você pensa que o brasileiro é bom. Mas entende uma coisa, não é não. Não é bem assim não. É muito comum você ver isso aqui no Brasil. O brasileiro, cara, o brasileiro ainda tem que evoluir demais como ser humano para poder entender um pouco mais de como as coisas são. Então o reflexo da política, o espelho da política é o cidadão. Então, entenda uma coisa, se Lula hoje é o presidente, grande parte do cidadão, talvez a maioria, se identificam com Lula. Senão você não ia ver eventos como esse. Pelo menos eu tenho essa visão. Então, sabe, ainda temos que evoluir demais como pessoas. Nós estamos fazendo nossa parte. Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês, matéria da Jovem Pan News. Isso aqui é triste, cara. Vendo essa escalada de violência no nosso Brasil, a Advocacia Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal contra leis estaduais que facilitam o acesso de armas de fogo. Em contra-ataque ao governo Lula, muitos estados resolveram facilitar algumas regras para que as pessoas pudessem se autodefender. O governo Lula tem uma mensagem clara: ele não quer a população armada. Em contrapartida, os criminosos estão cada vez mais armados e cada vez mais destemidos. Afinal, não vai acontecer nada com eles. E isso é muito grave. Essa ação da AGU foram 10 ações de municípios, de estados contra leis, e inclusive teve a assinatura do Lula. É pedido do Lula, cada um desses casos. Então, assim, a gente fica assustado. É por isso que tem um projeto de lei da Caroline de Toni que visa dar o poder aos estados tratar sobre questões bélicas, sobre armas. Vamos lá, outro reflexo. Matéria do jornal Metrópolis. Um último estudo que foi liberado agora, da Controladoria Geral da União, mostrou que a cada dia 4 escândalos de corrupção são denunciados no governo Lula em 2023. Matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Câmara deve ouvir a Controladoria Geral da União, a CGU, sobre o aumento de denúncias de corrupção em 2023. A Câmara dos Deputados deverá ouvir o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, sobre o aumento da quantidade de denúncias de corrupção no governo Lula recebida este ano pelo órgão de fiscalização. O requerimento foi apresentado pelo deputado Eduardo Bolsonaro à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Como mostrou a repórter Sara Teófilo, o Metrópolis, o CGU, recebeu até o dia 13 desse mês 1.412 denúncias de corrupção em órgãos federais. Dentro do governo Lula, foram 1.412 denúncias de corrupção dentro dos órgãos federais. O número representa o equivalente a 4 denúncias por dia durante o primeiro ano de governo. Isso representa um aumento de mais de 31% de denúncias do que o ano passado, só até o mês de outubro que isso aqui foi divulgado. E aí, aumentou o número de fiscalização e busca por corrupção? Não.
Então é por isso que o decreto, o projeto aí do Eduardo Bolsonaro, a intimação do Eduardo Bolsonaro foi feita ao chefe da Controladoria Geral da União. Por que não estão investigando? Então, assim, é uma marca triste que a gente assiste hoje, né? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Amanhã eu estou de volta com vocês com mais um editorial, tá bom? Grande abraço.